Nós estamos ao vivo. Já. Boa noite, Helena, tudo bem? Tudo e você, Fabiana? Tudo certo. Meu nome é Fabiana, estou aqui no Facebook da Helena hoje. Eu sou Fabiana Norato, sou jornalista. Hoje eu vou bater um papo com a Helena, com a escritora Helena. Aproveito para contar uma novidade que é fresquinha de hoje. A Helena estreou como colunista lá no site, no portal 40 e mais. Por coincidência ou não, né? Eu sou também do time do 40 e mais, idealizado pela Selma, o Márcio Anárrima. E o projeto já teve o lançamento e tudo, mas a ideia é sempre trazer novos conteúdos, novos colunistas. E a gente convidou a Helena, entrou para o time, e não por acaso a coluna de estreia dela entrou hoje, Dia do Poeta, que, aliás, é o motivo desse papo, dessa conversa, que a gente articulou muito que rapidamente, né, Helena? Papum assim, para fazer essa conversa. Pesquisando um pouco sobre a data, o dia, eu descobri o motivo dessa data. Não é uma data registrada, um calendário oficial, como a gente tem algumas outras datas, mas ela foi escolhida porque nesse dia, em 1976, foi criado o Movimento Poético Nacional. Isso aconteceu na casa do jornalista, romancista, advogado, ele também era pintor, Paulo Menotti Del Picchia. Então, essa data acabou ficando conhecida e hoje a gente aproveitou esse gancho para fazer essa conversa. Helena, Oi. me fala uma coisa, o que você acha que lá em 1976, quando essa turma estava reunida, de repente fumando, sei lá, um cigarro, um charuto, conversando, tendo a inspiração, se articulando por conta desse movimento, será que eles imaginavam que 44 anos depois a gente estaria falando sobre isso numa live, usando essa forma de comunicação? Bom, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade, Fabiana, e por várias oportunidades. Primeiro, pelo convite do 40 a mais, tenho certeza que vai ser uma experiência super legal na minha vida, assim, vai ser muito bom. Então, eu queria agradecer você e todo o pessoal do 40 a mais. Segundo, porque hoje é dia da poesia, é dia do poeta, e vamos conversar um pouco sobre isso, vai ser muito legal. E terceiro, porque a gente aprendeu uma nova tecnologia hoje, a toque de caixa, certo? Onde o mundo é absolutamente das mulheres, né? E elas estão bombando nessa pandemia. Pois Então, assim, queria agradecer também o pessoal que está entrando para ver a gente, né? E quem estiver aí vendo a gente, vai lá e chama os outros que ainda não chegaram, né, Fabiana, para ver a é gente. verdade. Eu acho que o pessoal estava um pouco carente esse mês de live da Helena, né? Já estava entrando, falando em Ia ser calendário amanhã, né? oficial. Mas eu fiquei dodói, vou fazer o quê, né? Então, eu confesso que eu estava ficando inquieta porque já tinha me acostumado com essa programação da gente pensar na live e toda essa estrutura, né, que ficava por trás, organização, tudo que a gente pensava e tal, e como aquilo acontecia, era muito legal estar ali vendo aquilo acontecer nos bastidores, né, fazer o trabalho de divulgação e ver aquilo acontecendo. E eu estava pensando, ai meu Deus, outubro a gente não vai ter live. Não, a gente vai ter live, a gente tá... É que eu acho que vicia um pouco, né? É. Vicia um pouco, né? Mas Vicia, eu acho que a interação, né, Helena? Você, no momento da live, estava conduzindo a live, mas a gente que estava acompanhando ali nos bastidores, a gente vibrava muito com essa parte da interação, as pessoas se identificando com situações que os convidados, conversavam, tendo lembranças com as músicas. Então, era uma live que ia muito além do conteúdo só, né? Tinha significados, assim, que cada pessoa fazia a sua interpretação ali, né? foi muito bom, assim, sei lá.
Quem sabe acontece mais alguma aí até o final do ano, né? Pois Mas por enquanto está acontecendo também uma. aqui hoje. Né? Não é? E vamos pegar esse motivo, esse gancho da gente ter feito essa live hoje para conversar, tirando as brincadeiras que eu fiz com essa turma aí, que criou esse movimento. Então, mas, por coincidência, em 1976, eu conheci a minha turma. A minha turma dos melhores amigos, são meus melhores amigos até hoje. Alguns já se foram, alguns se perderam na vida e tal. E eu tinha 15 anos, né? E eu tinha começado a escrever há pouco tempo. Então, assim, eu não conhecia o Menotti Del Pique e nem sabia que ele estava criando na casa dele um grupo de poesia. Mas eu acho que ele deve estar super feliz, né, de repente existirem milhões de poetas hoje, né? Porque apesar das pessoas acharem que existe uma produção muito pequena, eu não acredito nisso, eu acredito exatamente no contrário, né? Porque eu tenho contato com muito jovem, né, por causa da idade dos meus filhos, e como tem jovem que escreve, né, que usa plataformas completamente diferentes dessas que eu que sou mais velha, assim, conheço, né? Então, assim, eu acho que ele deve estar super feliz, né? O Menotti e todos os outros que estavam no café com cigarrinho no 20 de outubro de 1976, né? Helena, você acha que você está falando dessa, vamos dizer, popularização desse interesse maior pela escrita, tal, essa entrega, as pessoas não precisam mais ter medo, né? Elas se sentem convidadas. A tecnologia deu uma boa ajudada nisso, porque você sempre fala, a gente escreve para ser lido, né? A gente quer que as pessoas leiam o que a gente escreve. De repente, antes, uma pessoa que não tinha a menor condições de publicar, não teria como divulgar esse seu trabalho, hoje ela tem um blog, ela tem um Instagram, ela tem um Face, e todas essas reflexões, esse pensamento, ela pode colocar isso público, né? Você acha que a tecnologia tirou as pessoas de trás dessa cortina e impulsionou também essa produção literária? Eu acho que facilitou, né? Eu acho que facilita, até porque, assim, por exemplo, eu era uma escritora, que nem eu escrevi no texto do 40 Mais, eu era uma pessoa muito tímida, que escrevia e guardava para mim. A tecnologia, ela ajuda um pouco nisso, né? Porque você pode ter uma conta numa rede social e ninguém te conhecer de fato, né? E você se colocar. Então, assim, eu acho que facilita, né? E eu acho que, eu não sei, eu vejo muita coisa, né? Muito jovem escrevendo, até pessoas de idade também, né? Eu acho que elas acabam se. Fica mais fácil, eu acho que é um meio mais fácil de você. Se você quiser produzir alguma coisa, eu acredito que é um meio mais fácil de você se colocar, né? Porque você vai, escreve, já dá um enter, já está no Já ar está e já lá está para sempre, para sempre assim, e no mundo, né? Assim, Uhum. é aquela história do caiu na rede é peixe, né? Então, Sim. assim, é para o mundo, a menos que você delete, mas a gente sabe que é super difícil deletar isso, né? Depois que caiu na rede, é super difícil você tirar. Então, assim, eu acho que facilita muito. Então, eu acho que as pessoas começaram a se mostrar mais pela escrita, sim, uma escrita que tudo bem, não é no lápis e no papel, mas é uma escrita, né? E é uma forma de você também se mostrar para o mundo. Então, eu acho que facilita muito. Eu, por exemplo, assim, depois que o João nasceu e que eu entrei na internet, foi quando eu criei meu blog, né, em 1995. E era muito mais fácil. Por quê? Porque eu escrevia, eu colocava uma imagem e eu colocava no ar, né? Isso em 95, para quem tem a minha idade aí, sabe que a Era? internet é super rudimentar, né? Nossa! E era uma coisa, não existia nem a rede social para você se divulgar, né? Você tinha que se divulgar no ICQ, no IRC, que são coisas que você nem conhece, Fabiana, não é do seu Eu tempo. conheço isso aqui. Conheço. Mas que assim, que era muito legal, entendeu? Que era muito.
que foi aí que tudo começou, Começou, na verdade. né? Então, assim, por exemplo, eu acho que assim, se você tem um sonho de publicar alguma coisa, se você escreve, eu acho que hoje a internet é muito legal nisso. Por exemplo, eu vejo muita gente produzindo no Instagram, né? Porque é muito mais fácil, né? Porque no meu tempo, Fabiana, quando eu comecei a criar um blog, eu tinha que ter um site, né? Eu tinha que ter um. Era um outro escopo, né? Sim. Você não tinha nem essas ferramentas que existem hoje de blogger, sabe? De você chegar lá e fazer um blogger. Não, não existia isso. Você tinha que saber um pouco de HTML e você tinha que construir um site, né? Hoje não, hoje você cria uma fanpage no Facebook em 5 minutos, né? Sim. Você cria uma conta no Instagram e começa a colocar suas ideias e você tem e dentro da própria ferramenta, né, do próprio aplicativo, você tem outras coisas que podem te ajudar a divulgar o teu Divulgar trabalho, mais. né? Então, eu acho que é muito legal. Viva a tecnologia, né, Fabiana? Viva a tecnologia! Eu estava vendo até que lançaram um livro com tipo textos do Twitter, que tem uma limitação de espaço, né? Tudo curtinho. Sim. Olha, que é bem desafiador, né? Que a gente que escreve, que, por exemplo, eu também tenho formação jornalística, né? Então, assim, a gente sabe como é se limitar ao espaço, né? Mas para quem não sabe, é muito mais difícil, né? Você colocar uma ideia num espaço menor, né? Você diminuir o número de palavras que você tem que para se expressar, né? Então, assim, muito legal essas coisas. É um muito exercício, desafiador, né? né? A gente está falando do seu começo da internet, de quando você começou a fazer seu blog. Como foi o seu primeiro contato com a poesia? O que te despertou? Por que a poesia te despertou alguma coisa? Como é que foi esse encontro? Então, na verdade, Fabiana, assim, a minha mãe era uma pessoa que, quando era jovem, ela colecionava pensamentos, né, em cadernos, né? E eu descobri isso e eu ficava fuçando, né? E aí, eu era esperta também. Ela E sabia aí, disso? aqui, eu era muito jovem, tudo bem, então eu não tinha a percepção que eu tenho hoje, né? Que aquilo deve ter me tocado enquanto garota, né? Como é que você consegue resumir em uma frase um sentido todo de alguma coisa que você quer passar para alguém, né? Mas eu lia muito aquilo, assim, uma das coisas que eu acho legal que aconteceu nessa minha descoberta dos pensamentos da minha mãe e tal, é porque eu aprendi cedo que, além de você ler alguma coisa, você tinha que ter o nome do autor. Então, eu aprendi a dar crédito, né? E aí eu comecei a ler algumas poesias e tal, mas eu acho mais fácil, não sei se é mais fácil, se é o meu jeito de ser assim, eu acho mais fácil me comunicar através de uma poesia, entendeu? Assim, uma ideia inteira através de menos palavras, de menos coisas. Eu não faço poesia tradicional, rimada, tal, eu faço poesia livre, né, e tal. E quando eu estava na oitava série, né, e tal, que eu já gostava de escrever, né, que eu tinha aula de literatura, né, com as minhas professoras, tal, uma das grandes professoras que eu tive foi a dona Clotilde Pou, né, que maravilhosa, né? E assim, aquilo começou a me despertar mais, entendeu? Eu achava muito legal. Eu tentei fazer aí quando você já tem uma coisa de um pezinho lá, né? Você começa a estudar as coisas. Então eu tentei fazer de tudo. Claro que eu não consegui, né? Aí é uma questão de talento também, mas até poesia concreta, porque assim é uma coisa muito legal, né? De repente você criar um poema com
usar as palavras para criar uma forma, um desenho, né? E que Sim. tem tudo a ver. É uma coisa muito difícil. Eu acho difícil, mas eu curto pra caramba, né? Então, assim, e aí foi indo, entendeu? Eu gosto de escrever em prosa também, né? Eu até fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever, né? Eu não fui fazer jornalismo para salvar o mundo. Eu sempre falo isso. Eu fui escrever, eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de escrever. Na realidade, eu escolhi o curso errado, porque eu tinha que ter feito letras, né? Só que assim, só que o jornalismo ele me deu esse outro lado, né, da concisão, do começo, meio e fim, do você tem que ter a coisa mais importante, você começa, né, você conta no começo, Sim. né, ou se isso para você dar uma notícia, mas se você quiser escrever uma outra coisa, a coisa mais importante você não vai pôr no começo, né, então assim, e me deu uma bagagem também, porque eu acredito que ainda seja, né, acho que a grade ainda é uma grade super É muito ampla, né? Muito completa. que você aprende um pouco de tudo Tudo. da natureza humana e que te dá um cabedal para você querer estudar, inclusive, né? Que eu adoro estudar, então você vai indo cada vez mais fundo, né? Mas assim, eu gosto de escrever desde sempre, né? É uma coisa, é que nem eu escrevi lá mesmo no texto do 40 a mais, né? Eu não fico fazendo rabisquinho, né? Tem gente que pega o papel e a caneta e fica fazendo minhoquinha, né? Eu Sim. fico escrevendo, entendeu? Eu fico colocando minhas ideias, essas coisas assim. Então, olha, só para você ter uma ideia, há pouco tempo eu abri meu caderno de receita e tinha poesia lá dentro que eu tinha escrito. Poesia temática? Era temática? Entendeu? Sabe assim, umas coisas. Então, é bem por aí, assim. Então você não precisa. Às vezes a gente vê em filmes, até em livros, né? Principalmente o filme, o cara precisa terminar o livro, daí ele vai para uma cabana lá no meio do mato, ele aluga uma casa, ele vai para a praia. Eu vejo muito filme assim que romantiza um pouco muito, né? Essa função do autor, né? Principalmente quando ele já tem um trabalho, uma encomenda de uma editora e tal. Então ele precisa se isolar da família, ele não pode ter distração, ele precisa estar num ambiente que inspire, então vai para a montanha, vai para o campo, vai para não sei o que lá. Existe todo um cenário que para algumas pessoas inspira e gera essa criação. Como que é para você? Tem lugar, tem hora, tem dia? Pelo jeito que você está falando, a inspiração vem e você escreve. Você não se prepara para que isso aconteça, ou não? Não, então, primeiro é que assim, eu não acredito muito em inspiração. Tá, tudo bem, tem coisas, que nem esse poema que eu escrevi sobre o dia de hoje, foi um momento bem de inspiração, mas assim, se você, Fabiana, chega para mim, sabe que eu escrevo, e fala assim, eu preciso que você escreva tal coisa, entendeu? Eu vou ter que escrever. Tudo bem, não é a minha profissão, não é uma profissão que eu ganho dinheiro só escrevendo poesia, concorda? Mas é uma coisa que eu vou lá e vou fazer. Agora, esse romantismo, entendeu? Da cabana, tal, do computador perfeito, sabe? Assim, do, A xícara de café do lado. então, nem sempre é possível, né? E outra coisa, assim, os anos que eu mais produzi na minha vida, né, foi quando os meus filhos eram pequenos. E eles ficavam na sala e eu também. Então, assim, eles ficavam brincando no chão da sala, tal, vendo televisão e eu escrevendo. Eu produzi muito nessa época, muito, muito. Então, tanto é que quando em 2017, quando eu fui montar o Ser Feliz, eu senti a falta do barulho deles falando para eu montar o livro. Sabe assim? Eu sentia muita falta. Eu falava, nossa, gente, ficou louca, né? Enlouqueceu a pessoa. Agora,
principalmente nos meus livros, né? Quando eu vou montar, sabe, escolher os poemas, colocar isso numa ordem, saber como é que eu vou querer essa linha de raciocínio, aí eu preciso de um pouco de sossego, paz, tal. Sim. Mas esse sossego e paz às vezes não dá, né, Fabiana? Ainda mais que a gente que é mãe, né, trabalhar fora, às Você tem vezes que não. encaixar isso na Às vezes rotina, o né? sossego e a paz é às 3 da manhã, você morrendo de sono, né? Você falou do Feliz, aí vamos aproveitar para falar. Helena tem 3 livros, né, publicados pela Delicata. Você fez uma escolha que foi de 2017, que foi um chacoalhão para muita gente, né? Eu acho que eu lembro de escutar muitas pessoas falando sobre o livro, que, meu Deus, que tapa na cara, que isso, que aquilo, que às vezes as pessoas estavam se queixando de situações, e aí o livro levou algumas reflexões cada um, né? A gente teve o Hoje Sempre no ano passado, e esse ano, em uma pandemia, não teve pandemia, não teve coronavírus, nada que segurasse o lançamento do Homem de Mulher. Né? Os seus 3 livros, aproveitando sobre eles, quando você fala, bom, vou fazer o livro, você já tem uma coleção de poesias e aí você seleciona elas de acordo com o tom que você quer dar para o livro, ou você parte do zero, vou produzir Não, então, Fabiana, eu fiz como que um você... levantamento, eu fiz um levantamento de tudo que eu tinha, né? E hoje eu tenho mais ou menos uns 450 poemas escritos, né? Então, eu separei eles junto com a ajuda de uma outra pessoa que é profissional também, que é a Ana Paula, né? Separei por temas, né? Porque tem de tudo. Em 450 poesias você acha de tudo, né? E aí eu seleciono aquilo que eu estou a fim de falar naquele determinado livro, né? O Ser Feliz é uma escolha, que foi o primeiro dessa fase nova. Fabiana caiu. Ai, gente, a Fabiana caiu. Espera só um pouquinho que eu vou buscar ela, tá? Espera aí, gente. Caiu, né, Fabiana? Caiu, eu fiquei te Caiu, ouvindo cair. Tô de volta. caiu. Machucou? Não, não machucou. Só fiquei preocupada. Eu fui até olhar no Face, eu falei, tá aqui ainda. Você Então, estava falando de 450 poemas, é isso? então, mas aí, há 2 anos atrás, eu separei todos por tema. E aí eu vou mexendo. Só que assim, por exemplo, quando eu fiz o Ser Feliz é uma Escolha, que era o meu primeiro livro solo, né, assim, que eu ia sair para o mundo, né? Sim. Então, assim, os poemas foram mais, como é que fala? Foram escolhidos Intensos? não, menos intensos. Menos intensos. É o meu livro mais light. Eu acho meu livro mais light, porque é um livro que fala do dia a dia, do cotidiano, né? É um livro que fala de sentimentos, de sentires muito reais, né? Muito cotidiano mesmo, muito olho no olho, pé no chão, tal. O Hoje Sempre já estava pronto, tá? Ele é um livro que é uma homenagem, mas que eu queria pôr no mundo, né? Uhum. Ele é uma outra vibe, tal. O Alma de Mulher, eu queria mesmo falar só das mulheres, né? Então, claro, tem umas coisas que não tem a ver, até tive uns feedbacks fantásticos, porque o legal de fazer um livro, eu não sei, né? É legal a gente, qualquer dia, chamar outros autores para conversar, né? Uhum. Uhum. Mas, assim, é que você imagina uma coisa, mas depois você tem outro feedback, né? Então, assim, o Alma de Mulher era um livro essencialmente
para mulheres, uma mulher falando para mulher, coisas que eu sinto e que, na minha cabeça de escritora, outras mulheres sentiriam, ou sentiram, ou vão sentir, entendeu? E, de repente, um monte de homens se apaixonou pelo livro. E vinha falar comigo. Então, que legal! Assim, foi muito legal, né? Porque você acaba, por uma coisa cruzada, sei lá, entendeu? Tocando outras pessoas por outros sentimentos, né? Então é muito louco. Mas assim, eu estou preparando o próximo, né? Eu não sei ainda qual vai ser o título, tal. Eu estou preparando o próximo. Existe um cuidado, porque mesmo que o poema já esteja pronto, né? Eu revejo o poema, eu vejo se é isso mesmo que eu quero colocar, eu mudo alguns poemas, né? Porque também eu cresci, né? Eu mudei de um ano para o outro, você amadurece, né? Você tem outras vivências, você começa a ver o mundo de outro jeito, né? Então, assim, sempre tem um burilamento dentro daquilo que eu me propus a fazer, né? E que é muito legal, o processo de... Mas já saí do zero também, por exemplo, eu tenho o livro do meu pai que eu ainda não acabei, que deu uma travada na pandemia. Eu não travei de produzir texto, mas eu travei de produzir o livro. É uma coisa absurda, porque eu fiquei com medo de terminar o livro. Sabe? É uma coisa de canceriano com poeta, com gente louca. Assim, esse não, esse eu comecei do zero, né? E eu tô assim, todas as noites eu olho para os arquivos do livro e falo assim, eu vou terminar você antes de dezembro, entendeu? Então, eu estou fazendo uma autossugestão, sabe assim? Não, porque eu tenho que acabar o livro, né? E outras coisas que eu produzi, que eu sentei e produzi, né? E legal, assim, é legal da mesma forma. Então, como eu no passado eu fiz coisas, que você também não me conhecia, também não sei se é legal de repente a gente está comentando aqui. Eu fiz alguns livros homenagem, na minha trajetória. Então, comecei pelo do meu pai, porque era mais fácil, porque era meu pai e tal. Então, eu contei uma história super intimista, entendeu? Da vida dele, de Helena apaixonada pelo pai e tal. Ok. Aí fiz da minha mãe, né? Porque aí é uma coisa canceriana, que eu não sei se você tem, mas se fez para um, tem que fazer para o outro. Fazer para o outro. Entendeu? É que nem filho, entendeu? Se comprar uma bala para um, você compra para o outro. Aí o João Henrique, né, que é meu filho mais velho, me instigou e falando assim, mas se você escreveu a história de todo mundo, escreveu a minha. Eu falo, mas tu tem 8 anos, meu, tu não tem história, entendeu? Aí eu peguei e criei alguns livros infantis, né, e tal. E nisso eu escrevi um livro homenagem para uma amiga minha, que é a Tecris, que você também conhece, que foi sua professora. Sim. E fiz um livro homenagem também para uma garota que fazia 15 anos, e a mãe dela cismou que eu tinha que fazer um livro, e foi super legal. Não, mas foi super legal, assim, entendeu? Porque foi uma coisa de contar a história dela até ali, e de falar da família dela, o que cada pessoa da família pensava, sabe, da história. Então, assim, e aí eu tive que começar do zero, tive que fazer pesquisa. Então, assim, depende, né? Depende daquele momento, né? Eu tenho alguns sonhos aí que tá todos nos arquivos esparsos, assim, né? Escrever um romance. Na verdade, eu não quero escrever um romance, porque eu não vou ter paciência para escrever um romance durante 5 anos. Esquece. Mas eu queria escrever um livro com contos de amor, entendeu? Que com 5 histórias diferentes e que todos os personagens das 5 histórias
o nome, a primeira letra do nome começasse com a mesma letra. Eu cismei que eu tenho que fazer isso, um dia eu vou fazer. Ah, é legal! Olha a Marjorie falando que você vai escrever o livro sobre a vida dela. A Marjorie é linda. Você falou sobre o livro para o mundo, né? Agora você põe para o mundo e tal. Nessa hora de pôr para o mundo, aí falando dos seus 3 livros que foram publicados pela editora, pela Delicata, dá um medinho, dá alguma coisinha assim, quando você fala, bom, então tá, agora eles vão, né? Eles vão sair Sempre de mim. dá. Sempre dá. Eu sempre acho que ninguém vai ler. Entendeu? Eu sempre acho que ninguém vai ler, eu sempre acho que ninguém vai na noite de autógrafos, eu sempre acho que ninguém vai comprar meu livro, entendeu? Eu acho que isso é normal, como é que fala? Um medo, né, normal, que até te faz correr atrás da noite de autógrafo, da live de lançamento virtual, entendeu? Porque você, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, você quer ser lida, né? O autor, ele quer ser lido. Na minha opinião, é que nem o pintor de quadro, né? Ele quer que alguém veja aquilo que ele manifestou com a arte dele, né? Então é muito. Você sempre acha que ninguém. Mas eu acho que você, como jornalista, também tem isso, né? Você sempre acha que alguém não vai ler seu artigo, que não é. Vão ler o jornal inteiro, menos a o seu gente começa artigo. na pior expectativa, né? E a gente, na profissão, assim, no jornalismo, no diário mesmo, a gente é meio acostumado a... Se a gente não tiver feedback, é porque tá legal. Se alguém vier falar, você fala assim, queria falar sobre a matéria que você fez tal, aí você já gela. Fala, deu M. Eu fiz alguma M, né? Você já vai assim... Isso é uma cultura, assim, depois que eu saí desse formato de trabalho mais convencional, né, CLT e tal, eu vejo que isso, eu brinco tudo, mas isso não era muito saudável, não é saudável para ninguém. Primeiro, você não sabe, é claro, depois de um tempo você sabe o que é, como é que é o texto, qual a pegada, cada matéria, né, uma que é mais para você apertar mais o cara, outra que você vai fazer uma coisa mais para elevar, para deixar, né, para enaltecer uma mensagem e tal, mas em geral você escreve e acabou, porque não tem muita coisa, né? Você escreve 2 matérias, 3, às vezes você escreve um caderno e tal, vai, aquela coisa vai te engolindo, e às vezes você termina e você fala assim, será que eu tô fazendo o que para quem? Tá fazendo diferença? Alguém tá lendo? Ou se alguém leu e se motivou a fazer, Vai sei cair lá, de aquele novo, Fabiana. Eu vou cair? Tá me ouvindo? Não vai cair. Tô. Não, eu tô aqui. Então a gente tem essa preocupação mesmo, é verdade. Agora, o que eu vou te perguntar aqui? A gente está falando, você falou em algum momento de inspiração, mas eu queria saber a vida, as coisas da vida, situações da vida, e elas te levam a querer escrever, a querer transformar em uma poesia, uma viagem, sei lá, um encontro, uma Depende. experiência de trabalho, você consegue olhar aquilo num momento e falar, isso vira uma poesia? Não, nem tudo. Nem tudo. Nem tudo vira poesia. Tudo pode virar texto. A poesia, não. Por Né? quê? Até porque eu tenho esse filtro mesmo. E outra coisa, né? Eu tenho uma coisa muito assim: se eu tô com raiva, ou se aconteceu alguma coisa muito que me tocou negativamente, né? Eu escrevo para mim e depois eu rasgo e jogo fora. Entendeu? Tipo, Eu terapia escrevo mesmo. no WhatsApp para mim, no meu grupo comigo mesmo, escrevo e depois eu apago. Pronto. Entendeu? Porque assim, eu acho injusto levar isso para os outros, sabe assim? Então, eu tento não fazer. É difícil, tem situações que já do passado tal, que assim, teve situações pesadas que eu vivi que eu não consegui, mas não virou poesia, não virou poesia, virou texto, né? E que eu coloquei mesmo, que eu me coloquei, que eu
acabei falando coisas que talvez não devesse. Mas é porque, assim, na minha vida, infelizmente, ela tem muitas frentes, né? E não é infelizmente, eu acho que felizmente. É. E às vezes acontecem coisas que me tocam muito, muito, né? Por exemplo, como eu tenho uma pegada da inclusão social pela minha história e tal, eu já briguei muito. Então não dá para virar poesia, entendeu? Dá para virar protesto, dá para virar manifesto, dá para virar revolta, entendeu? Mas não dá para virar poesia. A menos que eu consiga transcender isso e transformar numa poesia esperando que um dia o ser humano olhe para outro ser humano de forma que todos nós somos iguais, né? Todos nós, quer dizer, somos diferentes, mas enquanto seres somos iguais e merecemos o mesmo tipo de tratamento e tal, e tal, e tal. Então, assim, nem tudo vira poesia. Uma coisa também que eu acho até, eu já fiquei pensando horas sobre isso, que eu acho que é assim, eu não sei se é um preconceito, se é um paradigma, sabe? Mas assim, se eu estou feliz demais, demais, eu não consigo escrever. Entendeu? Eu consigo viver, mas eu não consigo escrever. Então, sempre tem que ter uma pitadinha de alguma dor, né? Nem que seja a dor do outro, entendeu? Mas sempre tem que ter. Eu acho que a dor ela é mais criativa do que a alegria, né? Infelizmente. Eu penso muito nisso, porque eu acho que é infelizmente, né? Então, Mas eu acho que é existe aquela cultura que a gente já traz, né? Então, isso. a desgraça vem de jornal, né? Não é? As coisas ruins, as pessoas querem saber, né? Então, você acaba, é uma coisa cultural, né? Que você acaba introjetando. E talvez, não sei porquê, a alegria todo mundo sabe como é que é, né? Né? A felicidade, aspas, todo mundo sabe como é que é. Por isso que o ser feliz, para mim, ele tem um peso, né? Porque, assim, a felicidade é legal quando você escolhe ela naquele contexto que você está vivendo. Então, de repente, você, por exemplo, a pandemia, desculpa, você tem que escolher ser feliz, cara, porque senão ou você morre ou você pira, né? Que na minha opinião, é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. Então, assim, se você não escolher, entendeu? Abrir a janela e falar o que eu vou achar de legal nisso e viver o teu momento feliz, você vai sucumbir, né? Então, e eu acredito nisso, né? Engraçado que eu estava lendo um livro a semana passada, que eu estava de molho, e eu li um livro muito legal sobre isso, de um autor alemão, né, Viktor Frankl, e ele conta a história da vida dele no campo de Auschwitz, né? Mas ele não, mas ele faz outro caminho, né? Que é assim, como algumas pessoas viveram aquele momento e conseguiram sair daquilo. Por que que elas conseguiram? O que que levou elas a sair daquilo, né? O que levou-as a não morrer de fome, a não morrer de frio? Apesar de tudo, né? Muito legal, é muito legal. Então, eu acredito muito nisso, né? Que a felicidade, elas momentos, são momentos, né? Mas que você pode viver bem com você se você aceitar tudo aquilo que você tem, né? Que você olha para aquilo com uma outra olhar. Por isso que quando eu estou triste, eu não gosto de escrever, porque às vezes quando você está triste demais, ou você está feliz demais, ou tudo está demais, É demais. na verdade você não está no teu centro, né? Então você não tem uma visão crítica, né? Você acaba
talvez até falando coisas que não devia e tal. Então, eu até escrevo, entendeu, Fabiana? Só que escrevo, faço que nem você. Guarda. Escrevo e jogo fora. É só para colocar para fora, né? Você falou da pandemia, né? E eu queria que você contasse para a gente como que é como é que tem sido ser escritora na pandemia. Eu sei do momento em que eu e várias outras pessoas que estão na sua lista aí do WhatsApp de contatos, a gente recebia muitas reflexões, né? Às vezes eram em vídeo, às vezes eram um textinho, e quase todas no momento que chegavam a fazer a gente parar e pensar alguma situação, né? Ou refletir, ou se indignar, ou se solidarizar, enfim, porque era um momento em que todos, né, estávamos ainda mais à flor da pele e tal. A pandemia, como ela contribuiu nisso? Então, assim, no começo eu pirei, né? Eu acho que todo mundo, não só eu. No começo eu pirei geral, eu, imagina, né? Eu saía de manhã e voltava de noite, né? Então, meio que assim, no começo eu pirei. Depois de uns 15, 20 dias, eu comecei a tentar enxergar as coisas de um outro lado. Porque Helena, o meu espírito, Helena, tal, ele é do copo cheio, né? Não vazio, entendeu? Então, é meu, né? E aí, uma amiga falou assim: ah, por que você não faz um vídeo? Eu falei, nossa, primeiro porque eu sou feia, segundo porque eu sou gorda, terceiro porque eu não sei falar, né? Né? Quando você não quer fazer, você arruma Você desculpa. arruma motivo, Aí o que que aconteceu? Aí eu fiz assim, o primeiro muito assim, aí isso não vai dar em nada, o povo vai me xingar, entendeu? Só que não. Só que eu comecei a descobrir que aquilo que eu sentia, porque eu falei, bom, se eu tiver que fazer um negócio assim, eu vou fazer aquilo exatamente aquilo que eu estou sentindo, porque pelo Sim. menos eu não estou mentindo, né? Eu acho que mentir é que não vai dar certo. Eu comecei a fazer. E aí eu comecei a ter muito feedback, Fabiana, muito feedback, entendeu? Não só dos vídeos, como dos textos. E de verdade, eu normalmente escrevo o que eu estou sentindo, do jeito que eu estou sentindo. Mas naquele momento, muito mais, né? Porque eu acho que era uma revolta de todo mundo, porque assim, existia a revolta, mas existia a vontade de que aquilo acabasse logo, e também existia a vontade de que, e havia um grande ponto de interrogação, entendeu? Então, assim, todos os temas que eu levantei lá nos 3 meses, março, abril, maio, até julho, tal, né, que foi a primeira live do Alma de Mulher, todas são e eram coisas que eu sentia todos os dias. E aí eu comecei a perceber que eu não estava sozinha. E isso começa a te dar uma força, não é uma força de vaidade, sabe? É uma força Incentivo, né? de caramba, né? Eu estou achando que eu sou a única, e olha quanta gente está se sentindo assim, né? E aí comecei a escrever cada vez mais. E você sabe, você vive isso talvez até mais do que eu, né? Que quanto mais você escreve, mais você tem vontade de escrever, e mais fácil fica para você escrever. Você quer escrever todo dia, né? Então, aí eu comecei a escrever todo dia, né? Então, assim, hoje eu produzo muito mais que antes da pandemia. E me obrigo a produzir muito mais do que antes da pandemia, entendeu? E foi muito legal. Então, assim, talvez seja uma coisa, um hábito, né? Um hábito novo que eu vou carregar para minha Para a vida. vida. Então, na verdade, a pandemia e outros desafios, por exemplo, você pedir para eu fazer um texto para uma coluna foi um baita desafio. Fazia muitos anos que eu não fazia um texto grande, sabe? Que eu não fazia um texto bacana, assim, para me colocar em prosa, tal, publicamente, né? Eu estou Sim. falando publicamente. Então, assim, a pandemia, para mim, ela trouxe desafios
e que eu quero escrever mais, que eu quero me mostrar mais, que eu quero que as pessoas leiam, mas mudou um pouco, sabe? É uma coisa assim que eu quero, é um carinho, sabe? Tipo assim, que a minha escrita seja um carinho, Das entendeu? pessoas. Exatamente. Quando você fala que teve esse feedback, né? E eu lembro que na época eu recebia também, a gente nem ainda tinha live à vista, tal, no começo, não tinha lançamento ainda, né? Mas eu lembro que eu recebi aquilo e eu pensava assim, eu acho que as pessoas vão gostar, porque é uma verdade. Por que a gente está acostumado a ver nas redes sociais, né? É uma produção, assim, uma montagem. Então a pessoa vai falar do recebido, tal, ou ela vai falar que ela está feliz porque ela está tomando o suco, tal, que ela recebeu da marca, tal. É muito, às vezes soa muito fora da nossa realidade, né? Então a pessoa está maquiada. Às vezes você estava no carro dirigindo e tal, e falando, e é uma coisa muito vida real. E falando de situações reais, né, do medo, do que não sabe o que vai acontecer, do medo, da preocupação de uma doença, e você contava que seus pais estavam em casa, e preocupação disso. Então, assim, todo mundo sentia alguma preocupação em algum momento, teve algum medo em algum momento, né? Pode ter sido medo diferente do seu, do meu, mas a gente teve medo, a gente teve que aprender a conviver com ele, né? E de alguma maneira crescer ou se fortalecer, sei lá, cada um tirar alguma coisa desse medo, né? E também se solidarizar e também ter ouvir a dor das outras pessoas sem minimizar aquela dor, aquela perda, seja financeira, seja de vida, qualquer que seja. Foram tantas pessoas, tantas perdas que a gente viu do nosso lado. Então, eu acho que todos esses sentimentos que você compartilhava, essas reflexões, elas eram reais para as pessoas, não era um roteiro, né? Não era uma ficção, era a vida, né, ali. E que para muita gente, ela não sabia colocar aquilo para fora. Muitas pessoas não sabiam externar aquilo, aquele incômodo, aquela preocupação, e de repente te ouviam ou te liam e falavam, é isso que eu estava sentindo, eu não sabia o que era, não sabia como colocar para fora isso, né? O que estava me acontecendo, era isso. Então, mas isso é muito legal, né? Porque você começa a ver o mundo. Nossa, tem muita gente ainda no mundo que é de verdade, entendeu? Então, é o copo mais cheio, sabe? Então, começa a te alimentar, né? Por isso, talvez que eu tenha produzido mais também. Mas foi muito legal, assim. Claro que a pandemia não foi legal, perdi muita gente, entendeu? Ainda estamos perdendo, né? Porque ainda não acabou, né? Não. E a gente não sabe quando vai acabar, né? Essa é a verdade. Mas ela trouxe, eu não sei, para mim ela trouxe muita coisa assim boa em termos interiores, sabe? De olhar as pessoas de uma forma diferente, de prestar atenção nas dores do mundo, sabe? Que existem, né? Que as pessoas estavam tão longe disso, na verdade, né? As pessoas deixaram de perceber isso, né? Tem uma coisa, uma dos meses aí da pandemia, o pároco da minha igreja veio almoçar aqui e a gente estava conversando e eu falei para ele um negócio que eu acho que eu penso até hoje, né? Que assim, as pessoas voltaram a ter medo de morrer, né? Porque até 2019 as pessoas acho que elas achavam que elas eram eternas, entendeu? E isso não é verdade, né? E eu, como tenho um filho especial, eu fui mãe muito velha, eu sou sozinha, eu fui uma pessoa que a vida inteira teve medo de morrer, né? Então, para mim, a coisa mais assustadora da pandemia foi isso, que as pessoas esqueceram que elas morrem, né? Que elas nascem, vivem e morrem, né? Independente do vírus, independente de qualquer coisa, porque o problema todo é que teve muita gente que morreu de outras formas, Sim. né? Até de solidão, né? Até de solidão, é verdade. Quando você fala a gente fala desse momento da pandemia, você estava com o seu, antes de começar isso tudo, você estava com o seu lançamento
meio que engatilhado para março, né? Como que foi? Você também teve que lidar com uma perda, né? Assim, vamos dizer, uma programação, um evento, era algo que já estava concretizado de outras ocasiões na sua vida, e você teve que dar uma pausa grande aí nisso. Como que foi? Porque quando a gente escreve, a gente também tem essa expectativa, né? Agora vai sair, agora ele vai para o mundo, agora... isso não foi para o mundo, né? É o filho, né? Não foi para o mundo quando você estava planejando. Como é que foi esse momento? Então, foi cruel, assim, né, Fabiana? Porque estava tudo assim, eu tinha apertado a editora, né? A gente tinha feito um bem bolado, eu e a editora, tal, para ver se a gente conseguia fazer até o mês de março, né? Para pegar o mês internacional da mulher, aquelas coisas todas. E aí, quando a gente começou a ver que vai fechar tudo, vai fechar tudo, vai fechar tudo, fechou tudo, acabou tudo, né? Tá, então fica aí no prelo, né, para ver o que vai acontecer. E aí a gente fez uma nova programação. Então vamos fazer em maio, que é o mês da Dia das Mães, tem a ver com Sim. mulher, né? Mas não teve maio. Não teve maio. Teve maio, né? Inclusive cancelaram o Dia das Mães, né? Então, mas maio foi cancelado. Essa vai ficar no caderninho das mães, né? Bom, aí eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? Foi aí que eu tive a ideia de chamar você e o pessoal que acabou me ajudando, né? Meu staff maravilhoso que eu amo de paixão, que eu vou morrer de paixão até em 2020, mesmo que a gente tenha que comer com máscara, a gente tem que sair para comemorar, né? Pois A gente foi bem herói, assim, né? Aí eu falei, sabe uma coisa? Aí começou essa coisa de live, né? Claro, Fabiana, eu não sou cantora, entendeu? Não sou compositora, cara, entendeu? Então, falei, meu, como é que eu vou fazer, né? E eu, lá no começo, lá em março, abril, eu comecei a ter contato com o Rony, com o Ladeira, que era um pessoal que me deixava desesperado. Por quê? Porque era autônomo, era meu amigo, eu estava vendo sofrer, entendeu? Não tinha o que fazer, não tinha futuro, entendeu? E pior, né? Um contava piada, outro cantava, né? Tudo que não estava mais rolando. Então, eu cheguei até a comentar com os dois, né, no off. Falei, gente, vamos fazer um sarau? Nem tinha pensado em livro, tá? Aí, e os dois me abandonaram, entendeu? Que fique gravado isso em rede nacional, entendeu? Ladeira, pega essa direta aí, Ladeira. Aí eu falei, aí eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, sabe uma coisa? Eu vou lançar o livro numa live, né? Não sabia nem como fazer isso, Fabiana. Imagina, entendeu? Não sou cantora, é aquilo que eu te falei, né? Falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Juntei os malucos todos, que tu sabe da história, né? Os caras toparam, né? O pior é isso, né? Então imagina a minha responsabilidade, né? E assim, tava com o U na mão mesmo, entendeu? Porque eu falei, gente, se der bom, bom, se der ruim, meu, acabou minha carreira literária, empresária, de tudo, né? Acabou, é o meu fim, entendeu? E fora que eu vou perder uns 3 ou 4 amigos, né? Aí, mas foi super legal, assim, depois que deu certo. E aí, eu já tinha, em março, feito algumas ações mais tímidas de vender meus livros e ajudar pessoas, né? E aí eu falei, sabe, por que não fazer isso? Né? Porque as pessoas estão precisando muito, né? As entidades estão todas muito complicadas, porque não podem fazer eventos, né? Aí eu falei, sabe uma coisa, vou tentar, né? E foi uma experiência super legal, entendeu? Pelo menos para mim, eu me diverti muito nas 3 que eu fiz, né? E a Ana da Casa Branca foi junto, topou, Ladeira topou, o Rony topou,
e aí tinha um staff muito legal, eu acho que os meninos da Insert também aprenderam junto, e aí você também acabou se animando e hoje está fazendo live, entendeu? Então, assim, de alguma forma eu dei alguma contribuição para o mundo, né? Consegui ajudar até agora 3 entidades, né? Que assim foi legal também, né? Mesmo sendo em alguns momentos eu achando que era pouco, porque a gente tem mania de grandeza, na verdade, né? Foi legal. Eu acho que assim, eles, né, já ajuda muito. a do lançamento foi legal porque foi uma novidade, né? Sim. A de agosto, que a gente falou sobre adoção, falou sobre o LAN, eu acho que foi muito legal também. Eu acho que a gente acabou ajudando indiretamente muito eles, né? Não só com a venda dos livros, mas falando da situação. Né? E o mês passado, que foi assim, né, uma briga, né, nos bastidores, porque eu não queria falar de suicídio e não falei, Pois entendeu? é. Não, mas foi assim, acho que de todas, a que teve a maior prestação de serviço, né? Apesar de todas as Assim, informações que teve na de agosto, mas a de setembro, ela foi, para mim, foi muito, muito especial ouvir a Grazi falando lá as situações que ela contou e como você consegue tocar as pessoas sem nem perceber que você fez isso, transformar a vida das pessoas sem nem você perceber que você tem esse poder, né? Talvez. E eu lembro que na live do mês passado, na hora que ela falou do trabalho, nossa, falta 4 minutos só. Da hora que você fala, que ela falou do trabalho com a comunidade, eu achei assim, nossa, uma coisa muito especial, né? E eu lembro que na própria live eu pensei nisso, né? Porque assim, às vezes acontece uma tragédia e você dá dinheiro, dá comida, dá roupa, dá água. Você esquece que as pessoas querem falar, né? Então, assim, eu também achei que em termos de prestação de serviço foi muito legal, né? Esse Eu mês acho não que, deu porque eu fui do pai. mas acho que nesse momento, Helena, né, que a gente está passando da pandemia, enfim, e mesmo que algumas coisas já estejam sendo retomadas e tal, as pessoas ainda estão consumindo muita coisa por aqui, né, pela internet, as pessoas ainda estão se comunicando ou buscando informação, buscando interação por aqui. E as lives, elas levam mensagens, né? Por isso que você brinca assim, eu sou cantora, tal, beleza. Mas eu acho que vai um pouco além do que isso. Tem uma estrutura que não deixa, as estruturas não deixam nada a desejar das lives que a gente deve ter visto aí de famosos, de cantores e tal. Porém, a gente coloca um elemento do conteúdo, né, da mensagem, da discussão, das questões que vocês levaram, que vocês começaram, você, Ana, Ladeira, os convidados e tal, e isso acho que fica, né? Isso toca as pessoas de alguma forma e transforma as pessoas, ou faz enxergar uma situação que talvez para ela poderia ser corriqueira de uma outra forma, de um outro jeito, né? E acho que isso foi, para mim, assim, o grande mérito, assim, das lives que a gente percebia na interação das pessoas, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, nossa, que legal isso, caramba, eu vou entrar no site, eu vou buscar mais. As pessoas se sentiram instigadas a descobrir, a participar, a conhecer alguma coisa daquilo que você estava falando. Então, mas isso é muito legal, né, Fabiana? Porque, na verdade, a nossa, assim, não sou metida e não sou vaidosa nesse sentido, não, mas, assim, a gente conseguiu, não fui só eu, entendeu? Fui eu, foi você, foi os meninos da Insert, foi o Renato, foi a Ana, foi o Ladeira, foi o Rony, foi a Ana Paula em São Paulo e tal. Então, assim, foi um grupo de pessoas que, de repente, fez alguma coisa que foi legal para alguém. Né? Então, isso eu acho que a gente. Eu acho que a gente não merece louros por vaidade, você entendeu? Não acho mesmo, mas assim, a gente merece achar que a gente conseguiu, por menor que a gente seja, numa cidade pequena, num universo muito, muito minúsculo, né?
fazer alguma coisa muito legal para algumas pessoas que naquele momento. Porque, assim, na primeira live eu lembro, Fabiana, que eu chorava quando cheguei em casa, porque pessoas me mandavam recado, tipo assim, nossa, Agradecendo. fazia 4 meses que eu não escutava música, você Foi. entendeu? E aquilo começa a te tocar, porque caramba, meu, olha só, uma coisa tão idiota, É, né? Tão simples, né? E a pessoa ficou feliz porque ela escutou música. porque eu Olha acho só que que estava todo legal. mundo nessa espiral ainda de preocupação e medo, e o que vem, o que não vem, retoma, não retoma, e começa a abrir uma coisa ali e tal. Eu acho que a gente ainda estava em julho um pouco nesse compasso de espera, nesse medo e tudo. E de repente as pessoas viram na live e começam, pô, música, você canta, você, né, você Você extravasa, esquece um você pouco esquece. aquela. Nossa, no É, final a gente estava dançando lá com o Rony cantando New York, New York. Tava o JB dançando com a filha não, dele. e assim, eu não posso esquecer também de falar aqui e deixar isso público, né? O quanto a dona Marta foi corajosa de nos Abrir, né? apoiar, É, né? E ela estava passando por um momento super difícil, porque o difícil. setor dela Tava estava parado, fechado, né? fechadaço, né? Então, assim, então eu acho que foi um pool de coisas bacanas, sabe, Fabiana? Assim, então eu só posso agradecer. Eu agradeço todo dia a Deus, agradeço todo dia as pessoas que passaram comigo por isso, né? Se foi a minha poesia, entendeu? Que de repente melhorou um pouco o mundo das pessoas, eu só posso agradecer, né? Porque eu particularmente acho que é um dom que eu recebi, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa de bom com Isso, ele, é verdade. né? Então, assim, eu só posso agradecer. E agradecer também a sua paciência de me entrevistar, que eu falo pelos cotovelos. Foi, foi muito bom. A gente não tinha planejado isso da mesma maneira que são Não, planejadas as outras lives, mas eu confesso que eu falei, essa data não pode passar, ela não podia é, passar de alguma forma, porque é em torno disso e dessa sua paixão que a gente constrói todas as outras coisas, todas as outras divulgações, o livro, tudo bem por conta disso. Então, eu achava que merecia pontuar, nem que fosse assim, caseirona mesmo, como a gente fez, e tá, beleza? Descobrimos essa tecnologia, agora ninguém segura a gente, vamos fazer tudo Fabiana. Nós vamos virar as laiveiras de as Santos. lives. Helena, para a gente encerrar, o que é a poesia na sua vida? O que a poesia traz para a sua vida? Eu acho que assim, leveza, tá? Principalmente, e delicadeza, né? E você sabe, eu não sei se as pessoas que estão assistindo a gente sabem, mas eu trabalho num ramo que não é nem leve e nem Nem delicado, delicado. né? Mas que eu amo de paixão também, né, que nem eu te falei ontem, existe poesia numa Ferrari, entendeu? Opa! Meu marido Mas, deve achar isso com certeza também. né, mas assim, então, ela me traz essa leveza, entendeu? E ainda mais assim, que como empresária e tudo mais, tem momentos tensos, né? Tem momentos de tomada de decisão, de uma série de coisas que é complicado. Então, a poesia, ela contrabalanceia isso, entendeu? Ela deixa a Helena, que as pessoas acham que não, mas que é extremamente tímida, extremamente romântica, extremamente delicada, entendeu? É extremamente. Eu sou apaixonada pelo ser humano, né? Então, ela me traz isso, né? E eu queria que as pessoas todas do universo inteiro sentissem isso, né? Que elas ficassem com um pouquinho disso também. É o meu lado bem egoísta. Eu posso ler sua poesia do Dia do Poeta? Pode. Posso? Então vamos lá. Poeta poetando poesia. Cor nas nuvens, chão quente, água que encontra. Rimas em pontos, vírgulas que respiram. Ideais, sons. Olha, eu tô cega, Helena. Sons secos,
Explodem estrelas, encantos e delicadezas. Mostram guerras, destroem a calma, perene da alma. Poesia, arte, destreza. Poeta que enreda, em busca de mundos melhores. Sonhos reais, utopias sentidas em forma de emoção. Poema, poeta. Vai poetando como borboletas, azuis de flor em flor, rosadas de sangue. Lágrimas soam pelas mãos, gotículas de tensão no melhor verso, que represente o reverso de um universo feito de amor. Vida que escorre em abundância, pulsar diário, insônia de gritos mudos, pela eterna dor da vida, que brilha escondida em cada ser. Ai, que lindo! Adorei, parabéns. Queria agradecer todo mundo que assistiu a gente, tá? Queria agradecer você, Fabiana, pelo convite, tá? Eu que agradeço pelo papo. E também, assim, pela gente ter descoberto mais uma tecnologia junta. Mundo, não se aguentem agora. Ia convidar o pessoal para conhecer meus livros, se eles quiserem, sim, né? E para entrar no poetando.com.br, que é o meu blog, que eu escrevo lá quase todo dia, e no Helena Fraga, que conta a minha vida, e que logo, logo isso tudo vai estar um pouco diferente, mas vai ser a live do lançamento do novo site, entendeu? Do novo site. Opa! E aproveitando também, para quem gosta do trabalho da Helena e quer acompanhar uma outra forma da produção dela, além dos livros, além do Poetando, que pode também, uma vez por mês, a Helena vai contribuir com um texto lá no 40 e mais. Então, é www.40 e mais, só procurar a coluna dela, Helena Fraga, lá. E hoje já tem uma que entrou em homenagem ao Dia do Poeta, então fica o convite, mais uma Helena para vocês aí, agora lá no 40 e mais. Obrigada, breve, Helena. Em breve eu também vou estar escrevendo em uma revista virtual, que é a Moderna, e vou estar escrevendo sobre motivação. Mas me acompanha aí, gente, e faz propaganda também, né? Obrigada, tá bom, gente? Obrigada, gente. Boa noite, Helena. Tchau.